Então, para começarmos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras, nós vamos ler a partir do capítulo 8, mas eu queria que você abrisse a partir do capítulo 1, para que eu pudesse então mostrar algumas coisas importantes deste livro. Eu estava vendo algumas anotações minhas, algumas coisas antigas, e eu não encontrei nenhuma mensagem minha baseada a partir do livro de Esdras. Eu encontrei mensagem a partir de Neemias, de Daniel, dos profetas de Zacarias, de Ageu, mas especificamente deste livro e deste homem eu não encontrei. E ele foi alguém muito importante. Esdras é escrito aqui, ou é descrito aqui no capítulo 7, por exemplo, como sendo um levita. Ele não apenas era um levita, mas ele também era alguém que tinha uma importância muito grande. Ele era ligado da linhagem de Arão, mas ele também era alguém que, no verso 6 do capítulo 7, diz aqui, que era versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Esdras tem uma função importante, porque ele vive pós-exílio. A Bíblia tem uma sequência histórica. Tem lá Gênesis até ali a história de Moisés, do povo de Israel. Aí depois do povo de Israel ele vai e conquista a terra. E aí depois vem o período de reis. E aí depois do período de reis cai o reino do norte, o rei de Israel. E aí cai o reino do sul, Judá. Depois vem o período do exílio, que é descrito ali no livro de Daniel, a gente vê também em Jeremias, nós vemos em Ezequiel, e aí vem o período pós-exílico, que tem alguns profetas, mas principalmente está descrito nos livros de Esdras e também de Neemias. É este período que eles vivem. É um período meio escuro, é um período meio difícil, porque os muros de Jerusalém estão derrubados. O templo de Jerusalém, quando começa o livro de Esdras, está desfeito. Apesar de ser a capital de um reino, ela representa o que o reino está passando, porque tudo está ali acabado. Há uma desolação no reino de Judá. E aquele que levava o nome de Deus, aquele que levava o nome de Israel, porque tinha lutado com Deus e vencido, agora estava derrotado pelo seu afastamento ao Senhor. Mas Deus reestabelece o povo. Deus ouve a oração de Daniel, capítulo 9, quando ele pede assim: Senhor, olha, eu li no profeta Jeremias que o período seriam 70 anos, e lá também fala que eu teria que orar, e eu estou aqui orando para o Senhor, ouça a minha oração, tenha compaixão do seu povo. Então o Senhor começa a reestabelecer o reino. A gente vê isso no começo do livro de Esdras. Esdras narra um pouquinho antes da sua própria história, e ele fala quando Zorobabel, o governador, e o profeta, e o levita, o sacerdote Josué, que aqui no seu livro, em algumas versões é chamado de Jeshua, ou Yeshua, eles então retornam com o povo, e eles voltam com mais de 42 mil pessoas. Deixa eu ver aqui o número correto que eu coloquei aqui, isso ó, 42.360 pessoas, o verso de número 64 de Esdras capítulo 2, eles retornam a Jerusalém com um mandato de Ciro, ele permite para que eles possam reconstruir o templo, e Esdras vai narrando essa história. Ele também é importante por algo que aconteceu, que ali na sua época, em seu momento, ele reúne o cânon do Antigo Testamento. O que é isso? Todos os livros, os 39 do Antigo Testamento foram colocados nesta sequência, nesta ordem que estão na Bíblia, provavelmente por Esdras e sua equipe. Alguns até, querendo desmerecer a palavra do Senhor, eles dizem que boa parte da Bíblia foi escrita por Esdras. E ele adianta algumas coisas, e como ele já tem informação, ele faz. Mas a Bíblia não dá margem a isso, porque algumas informações históricas importantes já estão registradas ali. Não tinha como Esdras saber isso séculos depois do acontecimento ter ocorrido. Mas ele é importante por esta fidelidade e esta base que nós temos da Bíblia Sagrada. Esdras era um homem de Deus. E Deus o chamou para uma obra importante. Deus o chamou para regressarem a Jerusalém.
mais ou menos 80 anos passaram entre Esdras 1 e 2 e Esdras 8, capítulo 8 que nós leremos. 80 anos entre os primeiros que voltaram a Jerusalém, que reconstruíram o templo, e o período em que Esdras e Neemias voltaram para lá para reconstruir os muros. 80 anos em que as pessoas que passavam ali naquela cidade viam a desolação, viam a desgraça, viam a tristeza de um povo que outrora havia sido o maior de todos. 80 anos. Mas o Senhor se compadeceu. O Senhor derramou a sua visão mais uma vez, e assim como ele havia, depois de um período de 70 anos da profecia, entre Jeremias e até o começo do retorno deles, e depois desse período de mais ou menos 80 anos, nesse período todo, Deus faz com que o seu povo regresse. E Deus chama Esdras, e diz assim: Esdras, é o seguinte, chame os da minha casa, os do meu povo, e retornem com eles para a cidade. Voltem para a cidade de Jerusalém. E eu queria que agora você me acompanhasse aqui na leitura de Esdras a partir do capítulo 8, verso 15. Esdras 8:15, depois leia mais deste livro, é uma mensagem importante, principalmente para o tempo em que estamos vivendo. Diz o seguinte aqui: Ajuntei-os perto do rio, que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Messulão, os chefes, como também Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe da Cassífia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Cassífia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós, um homem sábio, um dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18, e a Asabias, com eles Jesaías, filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos dele, 20. E dos servidores do templo de Davi, os príncipes deram para ministério dos levitas 220, todos eles mencionados nominalmente. Parem um pouquinho, deixa eu explicar aqui que negócio é esse, um monte de nome difícil, que a gente não está entendendo nada, repete o nome de uma figura 3 vezes aqui. O que é isso que a Bíblia está falando? Eis que então Esdras reúne o seu povo, e ele relata no capítulo 7, no capítulo 8, quem eram as famílias e quantos vieram de cada família, e deram mais ou menos, um pouquinho menos de 1.500 pessoas, ou melhor, 1.500 homens, por volta de 4.000 pessoas, e ali então eles estavam prontos para regressar para Jerusalém, e eles andaram por mais ou menos uma semana, até que chegaram aqui a Ava, e quando eles estavam ali, decidiram descansar por 3 dias, e quando estavam ali para descansar nesses 3 dias, para recontar o povo, para saber o que havia feito, eles começam lá, olha, dessa família tem tanto, dessa família tem tanto, daquela família tem outros, peraí, está faltando alguém aqui na nossa lista, tem uma tribo a mais, tem um povo a mais, que é muito especial e que não está conosco. E eram exatamente os levitas, a tribo de Levi. Deixa eu lembrar para você uma coisa importante, os levitas eram aqueles que geriram, que cuidavam do templo e das coisas que aconteciam ali. Nada era polido, nenhum chão era varrido, nada era feito sem que os levitas estivessem ali colocando a sua mão. Na primeira volta, 80 anos antes mais ou menos, haviam ido de todo aquele número, e Esdras fala exatamente sobre isso, o número de cada uma das famílias, haviam ido
poucos levitas, eram menos de 70 levitas que haviam voltado. Era o menor número que havia regressado antes. E agora, quando eles fazem o chamado, quando eles fazem o recenseamento, quando eles chegam ali, eles percebem que nenhum levita havia voltado, nenhum levita havia se disposto a se levantar e sair da terra da Babilônia, da Mesopotâmia, para voltar então para Jerusalém. Quando você vai para estudar um pouquinho mais o contexto, você percebe que Esdras teve uma decepção. Porque de todos estes, de todo o povo que estava naquela planície acampado juntos por 3 dias, havia apenas um levita, ele mesmo. E ele olha de um lado, olha do outro, cadê a família dele? Cadê os irmãos? Cadê as pessoas que estavam ali? Eis que então, ele manda os principais, os líderes, os chefes de família, aqueles que haviam colocado a sua família em uma barraca, tirado eles de sua própria casa e colocado ali para marchar, para voltar para uma terra que eles não conheciam. Havia se passado 140, 150 anos, desde que eles tinham saído de Jerusalém, quando Nabucodonosor derruba tudo, e eles vão ali como cativos, e ali eles já tinham feito casas, negócios, trabalho, e aqueles homens principais, que Esdras chama para irem chamar os levitas, para irem convocar os levitas, eles tinham deixado tudo. E eles vão até um centro religioso, chamado aqui de Cassifia, para chamar os levitas a retornarem. Queridos amigos, a gente olha aqui, mais de 2000 anos depois, quase 2500 anos depois, e olha para esses homens e diz assim: poxa vida, como é que eles podem não retornar? Era Deus que estava chamando. Era Deus que estava falando para eles saírem da sua terra e voltarem. O mesmo Deus que havia feito isso com Moisés, o mesmo Deus que havia feito isso com Abraão, o mesmo Deus que estava fazendo tudo isso, Ele já tinha feito, já tinha falado, ali estavam eles, era só eles ouvirem. Pois bem, meus queridos irmãos, o mesmo chamado que estava sendo feito para estes levitas nesta época, Deus está fazendo para você hoje. O mesmo chamado que Deus estava fazendo para aquele povo naquela época, de sair da Babilônia, de sair da Mesopotâmia, de sair de uma cultura secular, Deus está fazendo para você hoje. Porque neste mundo, nós somos os levitas. Neste mundo, Deus nos chamou primeiro. Neste mundo, Deus colocou a sua graça, o seu amor, o seu poder, o seu Santo Espírito sobre nós. Neste mundo, o Senhor falou assim: olha, para dirigir a todos, para colocarem a todos no caminho do meu retorno, do meu regresso, eu coloquei vocês. O que faz com que você não retorne? Quando Ellen White vai descrever esta cena no livro Profetas e Reis, ela diz o seguinte: Esdras havia esperado que um grande número retornasse a Jerusalém. Mas o número dos que responderam ao chamado era desapontadoramente pequeno. Muitos haviam adquirido casas e terras, não tinham desejo de sacrificar essas posses. Eles amavam a tranquilidade e conforto, e sentiam-se satisfeitos em permanecer. Seu exemplo provou-se um embaraço a outros que de outra forma teriam escolhido lançar a sorte com os que estavam avançando em fé. Ela continua dizendo o seguinte: durante o cativeiro, como também depois, tinham-se-lhe concedidos muitos privilégios. Eles haviam desfrutado a mais plena liberdade em ministrar as necessidades espirituais de seus irmãos no exílio. Sinagogas tinham sido construídas, nas quais os sacerdotes dirigiam culto a Deus e instruíam o povo. Observância do sábado e prática dos sagrados ritos peculiares à fé judaica tinham sido permitidos livremente. E por causa disso, eles preferiram manter-se na Babilônia cultuando a Deus, do que voltar à Terra Santa para cultuar a Deus da maneira que Ele queria.
O texto continua falando, e é o último trecho de Ellen White que eu vou ler, diz assim: o rei e os príncipes tinham feito mais que sua parte em abrir caminho para o retorno, tinham provido abundantes meios, mas onde estavam os homens? Os filhos de Levi falharam no momento em que a influência de uma decisão de acompanhar seus irmãos teria levado outros a seguir-lhes o exemplo. Sua estranha indiferença é uma triste revelação da atitude dos israelitas em Babilônia em relação aos propósitos de Deus por seu povo. O que o espírito de profecia está falando aqui para nós é que Deus já havia levantado, feito toda a provisão para que o povo pudesse retornar em segurança, para que o povo pudesse retornar em liberdade, por mais que eles ainda fossem cativos, por mais que eles ainda fossem, de alguma certa maneira, não livres. Deus havia reservado, Deus havia influenciado as altas cortes por pessoas que criam no Senhor, e estes homens, como Esdras, Neemias, como o próprio Daniel e tantos outros, haviam mostrado para os reis da Medopérsia quem era Deus. E aqueles homens maravilhosos, os príncipes, o rei, eles adoravam ou de alguma maneira respeitavam ao Senhor. E eles falaram: bom, se o povo de Deus precisa estar na cidade de Deus, nós mandaremos. E deram meios, riqueza, posse, poder, autoridade. Eles iam com uma carta em nome do rei, e eles podiam passar em todos os lugares, porque os vassalos daquele reino precisariam respeitá-los todos. E ali, naquele momento de união, de reconsagração, de animação, faltavam os levitas. E quando eles foram chamados, 38 apareceram. Nós vivemos em tempo de uma Babilônia secular. A palavra Babilônia, ela não é apenas uma localidade na Bíblia, ela é um conceito. Um conceito que começa em Gênesis capítulo 11, quando os homens fazem uma torre na colina de Babel. A palavra Babel e a palavra Babilônia são as mesmas palavras em línguas diferentes. O que começou como rebelião ao Senhor, em Gênesis capítulo 11, permeou o Egito, os filisteus, permearam ali aqueles midianitas, permearam ali então os babilônicos e todos os povos que vieram depois. Babilônia é um símbolo daquilo que nós temos que é contra Deus, que vem de encontro à vontade dEle. Então, não é possível adorar a Deus em meio à Babilônia. Não é possível adorar a Deus em meio à secularização. Não é possível adorar a Deus e aos deuses deste mundo, ou adorar a Deus da maneira que este mundo adora. Não é possível você ser de Deus e ser uma pessoa legal. Não é possível você ser de Deus e uma pessoa que aparenta com os outros, porque essas coisas são inconcebíveis. Aqueles homens, aqueles sacerdotes queriam ficar em Cassívia, porque eles estavam ali adorando a Deus, mas estavam adorando a Deus no ambiente errado. Estavam ali adorando a Deus da maneira errada. E por mais que eles estivessem guardando o sábado, por mais que eles estivessem cultuando em um lugar gostoso, ali era Babilônia. Ali não era o lugar de Deus. Ali não era a terra prometida. Nós temos muitas Babilônias hoje aqui. Muitas. Mas eu quero falar de uma delas. De uma crise que nós estamos passando. Algumas vezes eu já falei neste púlpito que a maior crise dos últimos 2 anos não é uma crise sanitária. Que a maior crise dos últimos 2 anos não é uma crise política. Que a maior crise dos últimos 2 anos não é de ordem econômica, mas a maior crise dos últimos 2 anos é de ordem espiritual. Porque nós fomos empurrados, de alguma maneira, de certa forma, para estarmos em casa isolados uns dos outros. E ali a gente começou a adorar a Deus da maneira que nós queremos. Note, eu não estou dizendo que quem está em casa agora
é melhor ou pior do que as pessoas que estão na igreja. E não estou dizendo que vir à igreja santifica. O que eu estou dizendo é que a maior crise que nós estamos passando é de ordem espiritual, porque nós nos isolamos e nós trocamos uma adoração compartilhada, um momento em que estamos juntos, por um consumismo da fé. Eu vou falar uma coisa aqui, não posso revelar a fonte, porque senão ela me mata, a fonte. Mas eu conheço pessoas que passam o sábado inteiro assistindo culto, amém? Assiste aqui, assiste outra igreja lá de um colégio nosso que a gente tem, e assiste em outro lugar. Eu gosto do pastor fulano vai falar, eu vou lá, deixa eu ligar aqui, que bênção! E não há problema algum, melhor você assista culto a semana inteira, deixa o pastor falando na sua cabeça o tempo todo. O problema é você transformar isso em sua adoração. O problema é você estar ali consumindo conteúdos, consumindo coisas, bebendo de fontes diversas, e a água do Espírito Santo parando em sua vida. Hoje, o grande problema da Babilônia é que nós estamos acostumados a receber. Nós estamos acostumados a receber bênção, nós estamos acostumados a receber visita, nós estamos acostumados a receber o que o Senhor quer nos dar, a gente está acostumado a receber palavra bonita, a gente está acostumado a receber aquilo que o Senhor quer nos dar agora, mas eu não estou disposto a passar, porque eu estou em pandemia, porque eu tenho que me resguardar, porque eu não posso fazer a obra do Senhor, porque senão eu vou passar o vírus para frente, porque senão eu vou pegar H3N3, porque senão minha vida não vai continuar, e eu vou perder a minha vida. E quantas vezes nesses últimos anos, eu ouvi de pessoas que esmureceram na fé, porque queriam assistir cultos, queriam ver mensagens, queriam ouvir pastores falando palavras bonitas, e esqueceram que ali não era Jerusalém. O Senhor está chamando você levita menino, você levita menina. O Senhor está chamando você, homem e mulher, para que saiba que você precisa sair do seu conforto de Babilônia, sair das suas redes sociais que estão embebidas de coisas que não lhe fazem bem, de imagens estranhas, que não causam uma mensagem verdadeira do Evangelho. O Senhor está chamando você para sair de todas as suas os produtos de streaming que você tem, de sair de vídeos em que você perde ali a noção do tempo, ou então perde a noção da realidade, para você voltar ao Senhor. O Senhor está pedindo para você sair da sua Babilônia moral, em que coisas que são feitas por nós, que são feitas por pessoas que são levitas, aproximam-se muito mais da Babilônia do que de Jerusalém. O Senhor está chamando você para tomar uma decisão e voltar. Não é fácil voltar. Pastor, então o senhor está dizendo que a gente agora vai voltar todo mundo para a igreja, e quem está perdido... Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo agora é que Deus está chamando você para retornar ao seu primeiro amor. Deus está chamando você para retornar àquilo que mexeu com o seu coração. E você parar de olhar para as ondas altas da doença e começar a olhar que você precisa de gente. Eu estou chamando você não de volta a uma igreja, a congregar no sábado de manhã. Eu estou chamando você de volta à comunhão dos seus irmãos, a se importar um com o outro. Eu estou chamando você de volta ao seu pequeno grupo que foi desativado e a gente fica só mandando bom dia no grupo de WhatsApp. Eu estou chamando você à sua unidade de escola sabatina, não apenas para estudar a maravilha que é o livro de Hebreus, mas para olhar um para o outro e dizer um ao outro que nós estamos juntos e reunidos, mesmo que a gente tenha que fechar tudo de novo e se manter de maneira online apenas. Eu estou chamando você para voltar a Jerusalém espiritual, que vai ser aquilo que vai nos segurar, nos sustentar, até que Jesus Cristo volte de fato. Mas se Ele não nos encontrar em Jerusalém, se Ele não nos encontrar em comunhão, se Ele não nos encontrar ali, nós estaremos fazendo coisas certas no lugar errado. Não é fácil voltar a Jerusalém. Aquelas pessoas
tinham que decidir, em 150 anos de posses de coisas, de casa, de posição, de trabalho, para voltar para a miséria, para deixar tudo, literalmente voltar à miséria. Eles estavam deixando os muros e os arredores da Babilônia. O reino já havia caído, mas ali estava ainda, consistia na cidade, na mais poderosa de todas, para voltar para a insegurança de um lugar que poderia ser assaltado em qualquer momento. Eles estavam voltando para a incerteza da fé e saindo da certeza da provisão de suas próprias forças. Mas Deus os estava chamando. Deus também está chamando você. Eu sei que muitas pessoas nesta manhã, nesta mensagem, ouvindo o que nós estamos falando, estão aqui com o coração apertado, pensando o que será de nós neste próximo ano. Eu sei que muitos de nós estamos pensando assim, poxa vida, eu estou aqui animado, querendo que tudo aconteça da melhor maneira possível, e aí vem de novo, eu me vacinei, eu me precavi, eu tenho tomado todas as coisas, e aí vem de novo uma nova variante, aumenta o número, e o hospital vai estar cheio agora de novo, e vai fechar a igreja, e a gente começa a ficar angustiado, e aquilo que já tinha de provisão financeira não tem mais, porque acabou, porque não tem, a gente tem que trabalhar para gerar riqueza, o que será de mim? Deus está chamando você para sair da secularização deste mundo e confiar a sua vida em uma terra que está devastada, mas que pertence ao Senhor. Em uma terra que está destruída, mas é a cidade santa de Deus. A nossa Jerusalém é a comunhão que o Senhor nos dá com os nossos irmãos. Queridos irmãos, queridas irmãs, deixa eu falar uma coisa especial para você. Para você. Eu não sei se neste ano de 2022 a crise vai melhorar ou piorar, mas eu sei que este ano será diferente. Eu sei que este ano será diferente, porque nós, antes de qualquer coisa, temos buscado a presença, a comunhão de Deus em nosso meio. Porque as famílias desta igreja estão começando o dia buscando ao Senhor e colocando: Senhor, aqui estamos nós, ajoelhados para pedir o Espírito Santo sobre nós. Este ano será diferente, porque eu vejo os líderes desta igreja animados em fazer a vontade do Senhor, aconteça o que acontecer daqui para frente. Eu vejo que este ano será diferente, porque eu vejo o amor que os professores de escola sabatina, os líderes de pequeno grupo, as pessoas têm tido por outros. Eu vejo que este ano será diferente, não porque o quadro externo está mudando e melhorando, mas eu vejo que será diferente, porque nós estamos buscando a presença de Deus. E quando o povo busca a presença de Deus, Deus é derramado sobre nós. Quando nós falamos assim: Senhor, nós não temos nada, nós nem queremos voltar para Jerusalém, o Senhor nos chama e diz assim: eu te guio com a minha destra fiel, pode ir que eu estou junto. Vão cair 1.000 ao seu lado, vão cair 10.000 à sua direita, você não vai ser abalado, porque eu estou com você. O Senhor está nos chamando para voltarmos a sermos o que Ele sempre sonhou. O Senhor está chamando nesse momento aqueles que nós temos perdido para a pandemia. E se essa mensagem chegou até você nessa hora, é porque alguém que te ama dessa igreja te enviou. Deus está chamando você para voltar. Não importa aquilo que aconteceu, não importa o que passou, não importa aquilo que você tenha feito de errado, ou então, não importa a maneira que as coisas se sucederam em sua vida, Deus está chamando você para voltar para a comunhão dos crentes. Deus está chamando você para voltar para o nosso grupo. Deus está chamando você para estar de novo em nossa casa, conosco, amando e adorando a Deus e preparando-se para a volta dEle. Deus está chamando você para que a sua família seja mais uma vez agraciada pelo Senhor majestoso, aquele que salvou e que continua lhe mantendo. Deus está lhe chamando.
para que você volte. Saia da Babilônia e volte para Jerusalém. Meus amigos, este não será um ano simples, mas será um ano melhor, porque nós estaremos consagrados ao Senhor. E quando os Esdras modernos tiverem que fazer a contagem, e eles forem contar as famílias, ele vai começar a olhar e vai dizer assim: opa, a família de fulano está lá. Eles estão juntos. Eles vão voltar a Jerusalém. E pelo Senhor, eles vão reconstruir a cidade prometida. O que falta para você fazer isso? O que falta para você entregar tudo a Cristo? O que falta para você de fato se consagrar a Deus de tal maneira que Ele veja em você a vontade de pertencer ao povo dele nos últimos dias?